está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente de 2025. A primeira semana de junho comemora, celebra, exalta, mas também denuncia os cuidados com o meio ambiente, com a Pachamama, a nossa terra. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No mundo inteiro, a gente busca esforços para resolver, contornar, e, em nosso caso, aprender a conviver com os climas, com o semiárido, com a desertificação. Numa semana como essa, a agroecologia é chave para entender a importância da mudança, que precisa ser local, mas também global. Como não deixar a discussão de meio ambiente ser apenas uma data, uma semana nesse ano? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá tem toda semana. Você pode estar com a gente por aqui. Então, segue esse podcast aqui no YouTube, aqui no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Faça parte do Centro Sabiá. Numa semana como essa, a agroecologia é chave para entender a importância da mudança, que precisa ser local, mas também global. Cuidar do meio ambiente é papel de todos, todas nós. Mas também do nosso voto nas eleições, das marcas que a gente consome, dos governos, das empresas. E aí, bora refletir a Semana do Meio Ambiente de 2025? Quem bate esse papo com a gente aqui é Edneida Cavalcante, doutora em Engenharia Civil, área de concentração em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos lá na UFPE. Ela é mestre em Geografia pela UFPE. Também é pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage. Hoje é a nossa entrevistada, Edneida. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao nosso programa. E aí, Edneida? Hoje a gente vem falar dessa Semana do Meio Ambiente, né? O que é esse momento? O que é essa data? Bem-vinda. Antes de mais nada, que alegria estar de volta ao programa Em Sintonia com a Natureza e ao Canto do Sabiá. Eu sou fã dessa escuta que acolhe, inspira e semeia. E que bom que esse reencontro é justo nessa semana especial que a gente celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. É sempre bom lembrar que é uma data que nasceu em 5 de junho de 1972, quando a ONU reuniu pela primeira vez países do mundo inteiro para pensar a questão dos limites do planeta. Era a Conferência de Estocolmo, e ali já se delineava o quanto que essas questões, principalmente na época de poluição atmosférica, poluição hídrica, elas não estavam delimitadas num determinado local, num determinado país. Elas se deslocavam, né? Elas afetavam o planeta inteiro. Então, desde então, a data virou um símbolo, e a cada ano ela nos chama para um tema novo, uma nova urgência, um novo caminho. Em 2025, por exemplo, a temática é combate à poluição por plástico. Tamanha a gravidade dessa questão, né? O plástico está em toda parte, né? Para onde a gente olha, e está, inclusive, para onde a gente não consegue enxergar olho nu, porque ele está no nosso organismo. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Acho que é importante também a gente lembrar que no Brasil a gente ampliou esse chamado com a criação da Semana Nacional do Meio Ambiente, lá em 1981. Era uma forma de lembrar que cuidar da natureza não é só missão de governos ou de grandes conferências, é cotidiano, é vizinhança, é gesto de quem planta, protege, compartilha, e hoje mais do que nunca é um convite a voltar a ouvir o que a terra tem a dizer, a desacelerar, refletir e agir com mais responsabilidade, né? Ter uma escuta mais ampliada. Então, para mim, é mais do que
uma semana de campanhas ou de plantio simbólico de árvores, mesmo que isso tenha seu valor, ele é um momento de olhar para a gente mesmo, enquanto sociedade, e perguntar como é que a gente tem se relacionado, né, entre nós mesmos e onde vivemos. Né? Então, quem tem pagado o preço da destruição ambiental? Quem causa mais, né, impactos? Porque pensar, né, em a gente rediscutir a nossa relação com a vida é, no fundo, um jeito de proteger a nós mesmos. Para a comunidade acadêmica, universidade, organizações, também é uma data muito importante para abrir o debate sobre a natureza, né? Sobre nós e a natureza, com a sociedade, né, Edneida? Pensando aqui no nosso estado, Pernambuco, e pensando também no estado do mundo hoje, o que discutir numa data como essa? Realmente é uma oportunidade para abrir esse debate. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma dessas datas, né, que à primeira vista ela pode parecer só mais uma entre tantas. Dia da Terra, Dia da Água, Dia das Árvores. Mas quando a gente para sentir de verdade, percebe que essas datas carregam mais do que eventos. Elas carregam símbolos. E símbolo, diferente de simples marca no calendário, tem força de travessia. Acho que é através dos símbolos que a gente constrói vínculos profundos com o planeta, com as pessoas, com o que realmente importa. Eles nos fazem lembrar de onde a gente vem, o que nos move e até de quem a gente pode ser, né? Como indivíduos e como coletivos. Então, num tempo de tantos colapsos ambientais, sociais, afetivos, acho que o sentido das coisas parece se esvaziar. E aí o Dia Mundial do Meio Ambiente pode acabar sendo visto como só mais uma campanha institucional, mas não é. É um chamado silencioso, um lembrete de que o meio ambiente não é lá fora, é aqui dentro da gente. Quando a gente dá valor ao símbolo, dá valor àquilo que pulsa por dentro. E é daí que muitas vezes vem a vontade de cuidar, não por obrigação, mas por vínculo, por afeto. Eles têm essa força, os símbolos têm essa força, não nos mandam fazer, mas nos fazem lembrar do que vale a pena, de que vale a pena agir, né? E aí quando você pergunta, pensando no estado de Pernambuco, né, e também no estado do mundo hoje, eu diria que a lista é longa e urgente. Aqui no estado, por exemplo, a gente não pode ignorar temas como a crise hídrica, o desmatamento, tanto na Caatinga como na Mata Atlântica. Nossa, na Mata Atlântica, absurdo. Os impactos das mudanças climáticas, do litoral ao sertão, poluição dos rios e a injustiça ambiental, que afeta principalmente comunidades periféricas e rurais. Mas mais do que listar problemas, essa data nos chama a perguntar que futuro estamos cultivando. Como é que a gente pode garantir justiça ambiental, proteção dos biomas, acesso à água limpa, ar respirável, cidades mais humanas, né? O que é que explica chegar onde a gente chegou? Falando dessa troca de educação e sociedade, tivemos várias programações da UFRPE, né, a Universidade Rural de Pernambuco, junto à Semana do Meio Ambiente, né, Edneida? Como que foi esse momento? A Semana do Meio Ambiente. Você esteve tanto nela, com a palestra sobre clima, cultura e cuidado, caminhos para um futuro descolonizado, como também na Jornada da Terra, não foi? Então, realmente, essa troca entre setores ligados à educação e à sociedade como um todo é super importante. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco foram várias iniciativas esta semana e a que eu participei com a palestra que você fez referência foi na Semana do Meio Ambiente, ligada ao pessoal da biologia, organizada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Sustentabilidade. E essa programação e as demais compõem a iniciativa da Jornada da Terra 2025. É importante que a gente diga que a UFRPE aderiu a celebrar o Dia da Terra em 2023. E daí eu aproveito para mandar um abraço especial para Moisés Santana e Marcos Figueiredo, que na ocasião estavam à frente da Proreitoria de Extensão. Eles logo perceberam que essa iniciativa poderia ter um caráter de jornada, né, mais chamativo, né, de movimento.
e isso a partir de uma ação em rede, construída de forma colaborativa por instituições públicas, movimentos sociais, ONGs. O Centro Sabiá está, desde 2023, em conjunto com essas instituições, com os povos indígenas, quilombolas, pesquisadores, educadores, artistas e mais sujeitos sociais comprometidos com a justiça socioambiental. Trata-se de um processo de mobilização e articulação que tem como objetivo central enfrentar esse distanciamento nosso, né, de grupos, principalmente de determinadas sociedades, digamos assim, de grupos dentro dessas sociedades em relação ao planeta Terra. E esse ano a gente optou por trazer esse foco para a mudança climática, mas numa perspectiva provocativa, né? E que também remeta à importância de trazer diversos segmentos para dialogar sobre isso. E agora estamos aqui no fechamento dessa semana. Como manter esse sinal, esse alerta, para que não seja só mais uma data, né? Uma data que vem, que passa, uma semana de meio ambiente e depois acabou-se. Como que a gente mantém isso, Edneida? Sim, realmente chegamos ao fim da Semana do Meio Ambiente e a pergunta que você faz é fundamental. Como é que a gente mantém o alerta, né? A chama acesa, para que não seja só uma data? Eu concordo completamente. A gente precisa continuar falando sobre isso, porque não dá para cuidar do futuro em uma semana só, né? A gente precisa transformar esse cuidado em prática diária, em mobilização, em organização, em conversa constante, em presença. E talvez isso passe por redirecionar o nosso tempo e o nosso olhar. Então a gente dedica tanta atenção a coisas que no fundo têm pouco impacto real na nossa vida, enquanto temas como água, alimento, ar, terra, seguem sendo tratados de forma secundária, né? Mas são justamente esses que sustentam tudo. Sem eles a gente não tem saúde, não tem cidade, não tem futuro. E também é importante perguntar por que fomos nos distanciando desses assuntos. Talvez porque nos ensinaram a pensar a natureza como algo fora de nós, separado, porque às vezes é mais fácil fugir do desconforto do que encarar a urgência. É uma tendência, talvez, do ser humano, né, para sobreviver. Mas manter o alerta é isso, escolher ver o que tentam esconder, seguir falando do que é essencial, mesmo quando o mundo parece distraído. Que essa semana não seja um ponto final, né, mas um ponto de partida, sempre. Importante que a gente diga que o silenciamento, ele causa muito estrago. Às vezes a gente entra num ciclo de silêncio, né? Ou seja, na verdade tem muita gente preocupada com isso, mas a gente acaba achando que tem pouca gente, e aí a gente vai ficando em silêncio, e abre espaço para que se dê mais atenção a quem está propagando fake news, negacionismo. Então a gente precisa, sim, se engajar, transformar esse assunto numa coisa cotidiana. O meio ambiente não pode ser um assunto de uma semana só. Ele não pode vir com a semana de meio ambiente para falar sobre o 5 de junho e agora acabou-se. Não, é uma data que abre esses caminhos, que abre essas discussões. A gente precisa continuar defendendo o meio ambiente, defendendo nós no meio ambiente, não em cima dele. Nós somos também natureza. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinha no nosso programa, mas volta já com mais um pouco desse papo com a professora Edneida Cavalcante. Fique aí, a gente volta já. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual.
O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a Edneida Cavalcante. Hoje, nosso assunto é Semana do Meio Ambiente em 2025. Hoje, mudanças climáticas já não são assunto para o futuro, para a próxima geração resolver, como muitos de nós crescemos ouvindo falar, né, Edneida? É algo que já está aqui, já apresenta desafios, mas às vezes, de tanto falar, a gente deixa de entender. Então, bora voltar para o começo, professora. Do que a gente está falando quando fala em mudanças climáticas? Eu diria que a crise climática ela não é uma novidade. Acho que várias gerações já nasceram dentro dela. A gente herdou esse desequilíbrio e, junto com ele, os impactos que vêm se acumulando há gerações. Tem um livro chamado Catástrofes Ancestrais, e acho que é por aí. Essa multiplicidade de crises que nós estamos vivenciando, ela é fruto de uma história colonial, escravista, extrativista, ou seja, tem raízes históricas profundas. Significa que começaram bem antes de ganhar esse nome técnico de mudança climática. Começaram quando a gente passou a arrancar de forma desproporcional, né, em larga escala, florestas, desviar rios, envenenar a terra e apagar modos de vida que sabiam viver em equilíbrio, né, com os ecossistemas. Hoje o que a gente chama de mudanças climáticas, na verdade, é a aceleração disso tudo. O planeta esquentando mais rápido, os ciclos da água desregulados, extremos virando rotina, né? Calor insuportável, chuvas violentas, longos períodos de seca. E isso já está nos relatos das pessoas, né? As pessoas já comentam isso, porque já sentem isso. E, na verdade, quem sente primeiro, como sempre, são os mais vulneráveis. E muitas vezes a gente acha, ou é levado a pensar, né, que mudança climática é a gente, por exemplo, deixar de estar num clima quente e úmido para ir para um clima frio, né, o nevar, ou coisas do tipo, quando não é por aí. Então, quem vive no semiárido já experimenta, por exemplo, dentro do período que é de chuva, uma sequência de dias secos, né? O pessoal que estuda isso chama de veranico. Isso é suficiente para impactar na produção, né? No resultado, né, da produção. Aqui na zona da mata, no litoral, essa intensificação dos eventos extremos de chuva, ou seja, com chuvas concentradas, isso ser cada vez mais frequente, nossa, muda tudo, né? E tem gerado questões muito graves, né, no meio urbano. Então, é por aí que a gente precisa pensar. Mas, realmente, o excesso de informação, de alerta, de tragédia,
muitas vezes anestesia. Acho que a gente entra num estado de defesa como se não quisesse mais ouvir. Só que é justamente agora que a gente precisa escutar de verdade, porque está mudando não é só o clima, é a base de nossa vida comum. Edneida, é uma discussão que é global. O mundo todo enfrenta isso. Então, que diferença faz eu, você, quem está nos ouvindo, seja na Zona da Mata, seja lá em Caruaru, no Recife, discutir isso? Tem diferença a gente agir localmente? Pode parecer pouco diante de uma crise global como a climática, mas eu considero que agir localmente faz toda a diferença, porque no território, em Caruaru, na Zona da Mata, na beira do rio, no quintal da escola, no bairro onde a gente vive, que a vida acontece de verdade. É ali que o problema se mostra, mas também onde surgem as soluções. Então, quando a gente cuida de um córrego, quando planta alimento limpo, quando coleta o lixo com consciência, quando protege uma nascente, quando organiza a vizinhança, isso não é pequeno, na verdade é muito profundo. E quando o tema deixa de ser distante, técnico e toca o cotidiano das pessoas, é aí que eu acho que a gente consegue se vincular mais. Então, a gente às vezes tem a tendência, né, de achar que só os grandes movimentos mudam o mundo, né? Mas o mundo também muda quando o ordinário, simples, encontra caminhos. E a vida é assim, a vida encontra meios, mesmo nas brechas. Tem o poeta e filósofo Siba, né, que diz que toda vez que a gente dá um passo, o mundo sai do lugar. Eu acredito muito nisso. Então, agir localmente com consciência global é saber que cada gesto carrega um eco, né? Não é agir isolado, é agir enraizado. Porque quem conhece seu território sabe onde pode transformar, sabe onde pode cutucar, né? Para que as coisas elas mudem, né? Eu li essa semana algo que diz assim, mais ou menos assim, né? Que quando um sistema complexo e o planeta Terra, a natureza, e nós fazendo parte dela, é um sistema complexo, bem quando esse sistema está longe do equilíbrio, e é isso que a gente está vivenciando, né? Muitas crises e muitas consequências dessas crises, pequenas ilhas de coerência, né? Em um mar de caos, eles acabam tendo a capacidade de mudar todo um sistema. Então, eu acho que o local, o território, eles acabam sendo essas ilhas, né? Da mesma forma que a gente voltar a se encontrar para tomar um café, conversar, se encontrar na feira, falar da vida, eu acho que isso tudo também representa esses lugares, né, de reexistência, e onde é possível que a gente consiga agir. E a gente fala de agir localmente, né? Assim, de fazer transformação. Mas que transformação é essa? O que nós, sociedade civil, quem está nos ouvindo aqui, eu e você, o que a gente pode fazer para mitigar essa mudança climática, para aprender a conviver com os climas, para entender o que é esse meio ambiente, essa semana do meio ambiente? Qual é o nosso papel nisso tudo? Quando a gente fala em transformação, não é sobre tecnologia, leis ou grandes soluções de fora para dentro, alguém trazendo, né, magicamente um desfecho, né, para todas essas questões sérias que a gente está enfrentando. Falar em transformação é, acima de tudo, sobre não perder nossa capacidade de imaginar outros futuros possíveis. A gente vive um momento em que as nossas emoções, a nossa capacidade criativa, ela está sendo capturada, né? Meio que é forçado quase a pensar, né, igual, né? Então, nosso papel é esse, é cuidar da vida com presença, não se deixar anestesiar, não cair na indiferença, é manter a escuta aberta, a indignação viva, mas também o encantamento, porque
só quem se encanta, cuida, né? E se move, né? Transformar é também se organizar, se juntar, agir em coletivo, porque sozinho ninguém dá conta. Mas quando a gente se conecta com os outros, a potência cresce. E isso pode nascer de gestos simples. Ocupar uma praça, fortalecer uma feira agroecológica, participar de um conselho, né, se envolver com grupos culturais comprometidos, né, com equidade, respeito à diversidade, conversar com vizinhos, defender uma nascente, uma causa. Salve a área de proteção ambiental de Bibiribe, né, que é um movimento incrível, né? Tem uma campanha maravilhosa no Instagram, junto com o Fórum Socioambiental de Aldeia, agindo para provar que é possível implementar a Escola de Sargento do Exército sem desmatar 90 hectares de Mata Atlântica, né? Então, são em gestos muitas vezes simples, do tipo seguir, comentar um Instagram, participar de uma mobilização, como, né, vai ser feita, ou como tem sido feita por esses coletivos, e a gente vem percebendo os jovens se engajando mais, sabe? Tendo mais diversidade, inclusive, de pessoas que estão chegando junto para esse movimento, só para dar um exemplo. Então, é isso, às vezes em coisas muito simples. Eu só posso fazer panfletagem, eu vou fazer panfletagem, alguém vai cuidar de uma campanha, né? E aí as coisas somadas, elas tomam uma proporção que impacta, viu? Na palestra que você participou, Edneida, o tema foi a tal da descolonização. Pensando justamente que a tomada de ação não vai cair do nosso colo, né? O que significa esse descolonizar, essa cultura, esse passo dentro do ancestral para a gente entender o nosso futuro, Edneida? Na palestra que você está falando, né, nós tratamos desse tema descolonização não como um conceito distante, mas como uma chave, né, um convite para a gente entender o mundo de forma mais justa e plural. Falar em descolonizar nesse contexto é questionar a ideia de que só existe uma maneira certa de pensar, de viver e de se relacionar com o planeta Terra, que é geralmente imposta por um olhar ocidental, branco, urbano e dominante. Falar em descolonizar é reconhecer que durante muito tempo os saberes dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, das comunidades tradicionais, dos agricultores e agricultoras familiares foram silenciados. E justamente os saberes que muitas vezes guardam as chaves para o cuidado com o planeta. Então, a proposta foi escutar a terra, sim, mas também escutar esses saberes outros, que foram historicamente marginalizados e que têm muito a nos ensinar sobre como viver com menos destruição e mais vínculo. Então, quando o Ailton Krenak diz que o futuro é ancestral, para mim traduz o que é esse convite. Então, a gente falou da crise climática, dos seus impactos concretos, sociais e ambientais, mas também do quanto ela é uma crise de imaginação. Então, eu até estou insistindo nisso. A gente vem perdendo a nossa capacidade de sonhar outros caminhos. E aí, né, nessa insistência, né, em afirmar que existem outras formas da gente viver, que não seja nessa linha de um consumismo exagerado, né, dessa pressa sem sentido, onde a gente não mais se conecta como pessoas, né, que a gente pode estar pensando, né, em futuros mais éticos, mais educativos, mais coletivos, construído a partir da diversidade de vozes e experiências. Então, a ideia foi mobilizar o sentir e o pensar, provocar perguntas e reforçar a importância de uma educação que não só informe, mas que transforme, que ajude a construir justiça climática, valorizando outros saberes,
e olhando muito para o território e para as relações existentes no território. Muito bem, é isso. Tantas discussões que a gente tem aqui o ano todo sobre meio ambiente, sobre mudança climática, e essa que é uma semana tão importante, a Semana do Meio Ambiente. Não pode ser mais uma data que vem e que passa. Não pode ser só mais um papo. Olha, a nossa conversa aqui está chegando no fim, mas eu convido você, Edneida, para meter o bico. Esse que é o nosso quadro especial do podcast, para você trazer seus pontos finais para essa discussão que não vai chegar no fim não, viu? Edneida, é preciso escutar a Terra e descolonizar o futuro. Que mensagem fica para depois dessa semana do meio ambiente? A gente seguir tentando tomar o nosso futuro de volta. Garantir um futuro possível de viver em sintonia com a natureza. Mete o bico. Eu gosto desse quadro e do nome dele. Meter o bico, sim, porque ficar calado diante do que a gente está vivendo já não dá. Então, meter o bico é também ter clareza das disputas que estão em jogo quando a gente fala em meio ambiente, em mudanças climáticas, em outras formas de produzir que não o agronegócio, o agrotóxico, porque o acesso aos bens da natureza, como água, terra e floresta, ele não é neutro, é atravessado por interesses econômicos e políticos, por forças que exploram e que concentram. Então, cuidar não é um gesto ingênuo, é um ato de resistência. Basta a gente ver também o que está aí muito na pauta, na mídia, que a gente precisa agir também em relação a isso, que é a PL da devastação, que traz mudanças no licenciamento ambiental e que fragiliza, né, todo o processo, favorecendo essa ideia assim, totalmente devastadora, né, que prevalece em diversos setores da nossa sociedade. Então, a Semana do Meio Ambiente passa, mas a vida não pode passar despercebida. A gente precisa transformar a escuta em prática, o cuidado em rotina, os nossos afetos em política e os territórios em futuros possíveis. Né? Acho que a gente precisa romper com esse padrão de modelos homogêneos aplicados a qualquer situação, né, em qualquer território. Não que a gente não se volte para o automático, né? Terminou a semana, acabou, vamos cuidar da vida, esquece tudo isso. Que a gente siga metendo o bico, abrindo roda, plantando perguntas, colhendo presença, né? Porque cuidar do mundo é também uma forma de reinventá-lo, com coragem, com consciência e coletividade. Por um futuro possível, por um futuro sustentável, por um futuro que a gente mesmo faça. Edneida, muito obrigado pela sua participação, pela sua partilha aqui com a gente. Você tem alguma mensagem final, uma consideração final? Eu tenho, não sei se é uma mensagem final ou um convite para a gente seguir pensando e, quem sabe, abrindo para aprofundar alguns temas, né? Eu percebo e sinto que é preciso desacelerar e aprofundar a escuta, perceber os vínculos, deixar que a presença da natureza nos convoque a outro ritmo, mais cuidadoso, mais sensível, mais justo. A gente anda meio que desconectado, né? Mas isso não significa um gesto ingênuo, não. Falar de futuro exige ter clareza das forças que estão em disputa, sobre quem acessa a terra, a água, o alimento e quem fica à margem, né? A justiça climática começa por a gente reconhecer essas desigualdades e por abrir espaço para os saberes que foram silenciados por séculos.
Então, essa proposta, né, que é descolonizar o futuro, é isso, é abrir margem para outras formas de viver, imaginar e resistir. É plantar caminhos onde só nos ensinaram a colher lucro, né? Então, se há uma mensagem, é de que é preciso cuidar do que sustenta a vida, né? Não só com razão, não, mas com presença, né? Com política, mas com poesia, com memória, né? E com coragem. Esse futuro possível, plural, sustentável, justo, ele não vem pronto, não. A gente é que constrói. Então, acho que a gente tem uma proposta bem legal com a Jornada da Terra 2025 e ela segue até final de julho, né? E eu convido todo mundo a ficar de olho na programação. É uma programação muito bonita, construída nesse espaço, né, de trabalho em rede, colaborativo. Então sigam o Instagram da Jornada da Terra 2025. E, assim, nem vou repetir, né, na verdade, o agradecimento por estar aqui novamente. Um abraço imenso para todas as pessoas que fazem o programa e os ouvintes do programa. Tá aí, minha gente. Edneida, muito obrigado por mais uma participação. Você que esteve lá na primeira temporada desse programa com a gente há um tempo atrás. Obrigado, viu? Gente, conversei hoje com a Edneida Cavalcante, doutora em Engenharia Civil, mestra em Geografia. Ela também é pesquisadora na Fundação Joaquim Nabuco. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Muito obrigado por escutar mais uma semana aqui com a gente. Por que você não continua com o Centro Sabiá? No Instagram, no Facebook, mas também no Spotify ou no YouTube. Procure por Centro Sabiá e fique com a gente. Toda semana tem Cantos do Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.